Próxima organela, nós temos as mitocôndrias. A mitocôndria é uma organela maravilhosa. Por quê? Primeiro, é uma organela que nós herdamos da nossa mãe. Que lindo! A gente só herda da nossa mãe as nossas mitocôndrias por causa da herança mitocondrial. Vejam que coisa interessante. Existe um tipo de herança, um DNA, que a gente herda a mais da nossa mãe do que do nosso pai. Por quê? Durante a união do óvulo com o espermatozoide, gente, o óvulo é uma célula, o espermatozoide também. Só que o óvulo, a célula lá, ela tá cheia de mitocôndrias. O espermatozoide, a célula toda não vai entrar no óvulo durante a fecundação, entra só o material genético. Então, todas aquelas mitocôndrias que vêm do óvulo da mãe, elas são incorporadas ao nosso DNA. A gente herda, tá? O DNA mitocondrial. Esse tipo de DNA a gente só herda da nossa mãe. Então, é lindo. As mitocôndrias, lembre da mãe, tá? Vocês olham para a mãe de vocês hoje, mãe, obrigada pelo seu DNA mitocondrial. Ela não vai entender nada, mas é lindo, é maravilhoso, é bem romântico isso, tá? Imagine se elas entendessem. Imagine, eu dei o meu DNA mitocondrial para vocês, né? Imagine se as mães soubessem todas disso. Eu digo isso pro meu filho, bichinho, 6 anos, já escuta essas coisas. Então, primeiro, a constituição da mitocôndria, ela é feita de quê? Lipídio, tá, gente? A constituição dela é lipoproteica, é lipídio também. Ela é uma organela, olhem bem para o formato dela, parece um feijãozinho, tá? Eu gosto de olhar para ela e me lembrar logo um feijãozinho, e dentro dela é cheio dessas cristas mitocondriais, tá? Ela possui 2 membranas plasmáticas, não é só uma, 2. Por que elas possuem 2 membranas? A gente estudou isso lá na teoria da endossimbiose, lá naquela aula lá de origem da vida. A teoria da endossimbiose diz o seguinte, que uma bactéria, uma célula procariótica englobou outra. Então, quando ela englobou aquela célula, quando aquela célula entrou dentro dela, ela levou consigo, ela já tinha uma membrana, ela levou consigo um pouco da membrana da outra célula. Então, ela ficou com 2 membranas, tá? E aí, a outra característica que faz com que essa teoria da endossimbiose ela seja bem considerada pela nação científica é porque a mitocôndria tem DNA próprio. Então, ela é a única organela, juntamente com o cloroplasto, que possui DNA próprio. Então, isso é o que ajuda a provar um pouquinho da teoria da endossimbiose, que ela seria verdadeira, tá, gente? Ajuda a validar essa teoria. Então, composição lipoproteica, possui um formato meio que esférico, tá? Possui DNA próprio, tudo isso é característica dela. A função dela é produzir energia, pessoal. É a organela que produz o nosso ATP, a adenosina trifosfato, ou seja, energia. É a organela que produz energia. Extremamente importante. Nossas usinas hidrelétricas são as nossas mitocôndrias. E dependendo do tipo da célula, dependendo da função da célula do nosso corpo, vai determinar a quantidade de mitocôndria. Então, por exemplo, células cardíacas do nosso coração, elas têm muito mais mitocôndrias do que as células dos ossos. Por quê? Porque os coração, as células, elas ficam contraindo o tempo todo. Então, elas precisam ter muita energia, precisa ter muita mitocôndria, tá? Então, vejam só. Quanto maior a atividade metabólica de uma célula, maior é o número de mitocôndrias. O conjunto de todas as mitocôndrias de uma célula tem o nome de condrioma, tá? O que é condrioma? Conjunto de todas as mitocôndrias. Então, essas organelas, energia. Vocês têm energia agora por causa delas. Plastos, o que é plastos? O plasto, gente, ele é uma organela que é encontrado só nos vegetais. E alguns protozoários, algumas algas do reino protistas possuem também. Pouquinhos, bem pouquinhos. A maioria a gente só encontra nos vegetais. Então, qual é a função? Existem 2 grupos de plastos. Existem os leucoplastos e os cromoplastos, tá? Então, o leucoplasto. Qual é a função do leucoplasto? É armazenar substância. As células vegetais são células que realizam a produção do seu próprio alimento, elas são autótrofas, tá? Então, elas produzem o próprio alimento. Então, essas substâncias que as células produzem precisam ficar armazenadas em algum lugar, já que as células não comem, não saem à procura de comida, elas são autótrofas, mas elas precisam guardar. Então, o plasto serve exatamente para isso. Especificamente, os leucoplastos são as organelas responsáveis por guardar o quê? O amiloplasto guarda amido. O oleoplasto guarda óleos.
Os proteoplastos guardam proteínas. Então, os plastos, quando a gente observa essas células no microscópio, é bem fácil encontrar os plastos, porque olhem essa figurinha aqui. Aqui é uma célula cheia de plasto, olha. Aqui é cheio de plasto, cheio de amido. Então, a gente vê umas estruturas redondas bem enormes que está cheio de substância, tá? Então, aí a gente já sabe que é um tipo de leucoplasto. E o cromoplasto, o cromo vem de cor, tá? É um plasto que armazena pigmento. E a função dele, eles são coloridos. Então, os vegetais, eles têm cores diferentes. Os vegetais, tanto provenientes da nossa alimentação como os não, a cor dos vegetais é por causa dos cromoplastos, tá, gente? Nós temos aqui o cloroplasto, que é o que a gente vai falar mais hoje, tá? O cloroplasto, ele tem a cor verde e ele está relacionado com a fotossíntese, que eu explico já o que é. A gente vai estudar mais na frente fotossíntese, bem direitinho, como é que acontece esse metabolismo. E ele é verde porque ele possui a clorofila, que é uma proteína que captura somente a luz, captura todas as cores do sol, mas só reflete a luz verde e a gente enxerga as plantinhas verdes, tá? Vocês vão estudar isso lá em física. Aí, os xantoplastos é o pigmento amarelo. Então, lá, se você vê, por exemplo, a cenoura, que ela é laranja, amarela não, laranja, ela é cheia de xantoplastos, sabe? Porque varia do laranja para o amarelo. E temos também os eritoplastos, que são os vegetais, as plantas que possuem a cor vermelha. É vermelha porque é riquíssima em licopeno, que é o exemplo da uva, aquela uva vermelha, tá, gente? A beterraba é riquíssima em licopeno, ficoeritrina, tá? Ou eritrofila, que são estruturas, pigmentos, tá, gente? Avermelhados que a gente encontra nos vegetais, tá certo? Agora observem aqui o cloroplasto, que é o principal. Muito semelhança entre a mitocôndria, que o cloroplasto também possui duas membranas. O cloroplasto também possui DNA próprio. O cloroplasto, ele também ajuda a provar a teoria da endossimbiose, que é uma bactéria, foi englobada por outra célula, junto levou um pouco da membrana, tá? A gente já falou sobre isso. E aí começou a viver em simbiose, evoluiu e hoje nós temos uma organela com DNA próprio, tá? Então o cloroplasto também tem DNA próprio. Olhem aqui para a figurinha dele, ele também parece um carocinho de feijão, só que quando a gente abre ele, a gente observa no microscópio, é lindo, porque dá para ver os estilacóides, que é como se fossem esses discos aqui, ó, são estilacóides, dá para ver isso aqui direitinho no microscópio, é verdinho, bonitinho, é lindo de observar no microscópio os cloroplastos. Então a função dele é realizar a fotossíntese. O que é a fotossíntese? É uma reação química que as plantas, os vegetais realizam com o objetivo de produzir seu próprio alimento, de produzir glicose. Então, a planta ela consegue produzir seu próprio alimento, ó, tem por objetivo sintetizar glicose, que é produzir glicose a partir de compostos inorgânicos, como a água, o gás carbônico e a energia do sol. E olha que interessante, olha aqui para o desenho. O pigmento verde do cloroplasto, ele captura a energia, como se fosse uma antena, tá? Captura a energia do sol, retira a energia do sol, transforma essa energia luminosa em energia química e pega o CO2 da atmosfera, tá aqui na imagem, ó, tirou o sol, tá? A energia do sol, pegou o CO2 da atmosfera, o gás carbônico, pegou também a água do solo, tá? Ela quebra essa molécula de água, utilizando a energia do sol, libera oxigênio para a atmosfera, lá vai o oxigênio saindo, ó, tira o hidrogênio da água e realiza uma reação química. A gente vai estudar isso detalhadamente. Nessa reação química, ela começa a unir carbono e produz C6H12O6, que é o açúcar, que é a glicose. Então, o cloroplasto ele consegue produzir glicose utilizando água, CO2 e energia do sol. Olha que coisa interessante, né? Então a plantinha ela consegue produzir o próprio alimento dela só utilizando esses componentes básicos. Mas para isso ela precisa da clorofila. Então a clorofila é só o que a planta tem, que ela é riquíssima em cloroplasto. Então é uma organela linda, uma organela única, uma organela extremamente maravilhosa por conseguir realizar isso que basicamente só elas conseguem, tá? Só os seres que possuem cloroplasto conseguem realizar isso. Quem são eles? Plantas, algumas algas e pronto, tá? Que conseguem realizar isso. Algumas algas protistas também têm cloroplasto. Então,
pouquíssimos seres vivos conseguem realizar essa função tão magnífica que é a fotossíntese. E ainda produz oxigênio pra gente, que é maravilhoso, tá? Beleza. Próximo. Lisossomos. Lisossomos. Somos lisos. Lisossomos. Piadinha sem graça. Vocês entenderam? Liso, sem grana. Lisossomos. Somos lisos. Lisossomos. Qual é a constituição do lisossomo? São pequenas vesículas, é como se fossem pequenas bolinhas, tá? Também feito de membrana, que se origina do complexo de Golgi. O complexo de Golgi, quem produz os lisossomos, tá, gente? E dentro dessas organelas, se ela estourar, existe a morte da célula. Ai, que coisa incrível. Veja só. A célula, quando ela quer se suicidar, ela estoura o lisossomo dela. Que coisa impactante, gente, mas é verdade. Dentro do lisossomo existem enzimas que a função dela é digerir, quebra tudo que tem dentro. Que entrou dentro dela, ela digere, quebra, tá, gente? E é exatamente essas enzimas digestivas que determinam a função do lisossomo, que é de digestão intracelular. É a organela responsável por digerir o quê? O que entrar dentro da célula. O que a célula produzir. E se ligar, E se ligar ao lisossomo, o lisossomo vai digerir, tá, gente? Então, veja só. Existem dois tipos de digestão. Presta atenção, para vocês não confundirem. Heterofagia. Hetero é a que vem de fora da célula. Qualquer organela, tá? Qualquer organela não, qualquer estrutura que venha de fora da célula, que entrou na célula por fagocitose, lembram lá do transporte de membrana? Olha aqui para a figurinha, olha o mouse aqui que eu estou mexendo. Aqui existe uma partícula alimentar, essa partícula alimentar ela é grande demais para entrar através da membrana ou por proteína, então ela vai entrar na célula através da fagocitose. Ela entrou na célula, pegou um pouquinho da membrana da célula e formou um fagossomo, tá? E agora nós temos aqui um fagossomo com a partícula alimentar. Esse fagossomo, ele se une com o lisossomo, ó. O lisossomo, ó, ele vindo lá do complexo de Golgi, ó. Cisterna golgiense, tá vendo? Sistema golgiense, tá vendo outro nome para o complexo de Golgi? Então, ele é produzido pelo complexo de Golgi. O complexo de Golgi produz e solta na célula. Então, a célula fica cheia de lisossomo. Quando esse lisossomo ele entra em contato com uma vesícula cheia de partículas alimentares, então ele entrou em contato, ele começa a digerir essas partículas. Quando ele digere essas partículas ele jogam para a célula. Por quê? Porque essas partículas serão necessárias. A célula vai utilizar para montar, desmontar, fazer outros materiais, tá, gente? Se sobrou algum resíduo que a célula não quer, então olhe como a nossa célula é inteligente. A célula produz outra vesícula cheia de resíduo, olha, vacúolo residual, e joga para fora. Então esse resíduo sai e o que é aproveitado fica dentro da célula. Então o lisossomo ele digere. Quando ele digere uma partícula que vem de fora da célula, o nome é heterofagia. Heterofagia, quando digere algo que vem de fora da célula. Quando ele digere algo que está dentro da célula, que foi produzido pela própria célula, a gente chama de autofagia, tá, gente? Digestão autofágica, a mesma coisa. Então, aqui, ó, nós temos um vacúolo autofágico, ou seja, nós temos aqui uma estrutura que foi produzida pela própria célula. E quem produziu? O próprio complexo de Golgi, ou o retículo endoplasmático liso, ou o retículo endoplasmático rugoso. Então, quando essas organelas produzem alguma estrutura para que a célula ache necessário digerir, então o lisossomo se liga a essa estrutura e a digere. O que é importante joga para dentro da célula, o que não é importante joga para fora da célula, tá? Então, o importante daqui é vocês saberem a função, que é digestão. Heterofagia, que digere o que vem de fora. Autofagia, digere o que vem de dentro. E agora se liguem na autólise. Autólise ou citólise. É um fenômeno em que consiste na destruição celular. Ou seja, quando a célula ela quer morrer, simplesmente ela rompe, os seus lisossomos se rompem. Quem é que manda essa informação? Quem manda em tudo na célula é o nosso DNA. O DNA que tem todas as informações. Então, quando essa informação chega lá no lisossomo, gente,
o lisossomo ele se rompeu, então a célula, as partículas digestivas, as enzimas digestivas são tão fortes que a célula se mata. Ela se rompe, ela se autodigere, né? Isso é bem terrível. E aí tem vários estudos em cima disso, porque se for possível controlar a autólise de células cancerígenas, então manda uma informação para a célula cancerígena se matar, ó, que legal. Então existem vários estudos sobre os lisossomos para ver se consegue fazer a morte celular somente células cancerígenas. Isso é bem interessante. Quem sabe seja um de vocês a descobrir esse processo, né? Tomara. Próxima, organela.